Ei, pessoal! Bom, eu sou a Silvia Borges, sou embaixadora da PP Brasil e hoje eu estou estreando, na verdade, como apresentadora do AppCast. Que prazer estar aqui. Do meu lado, eu tenho o Adão Casares, diretor da PP, que vai mediar comigo esse bate-papo sobre um assunto que também vai estrear aqui no podcast, que é a comunicação e o agro. Ao longo das últimas décadas, a informação técnica e a transferência de conhecimento tem desempenhado um papel importantíssimo no mercado agrícola. Antes mesmo da era do marketing digital, a comunicação no agronegócio já estava super presente, impulsionando grandes transformações nesse setor em constante evolução. O mercado agro é único, ele apresenta desafios diferentes a cada safra. O agricultor é longe de ser um agente passivo e está sempre em busca de informações e auxílio para lidar com os desafios que surgem. E nesse momento, a comunicação, o marketing de conteúdo e a publicidade são essenciais para oferecer informações e atender às necessidades do público. Justamente por isso, a gente quer entender melhor sobre essa relação entre comunicação e agronegócio, e por isso a gente trouxe o Eduardo Monteiro, que é publicitário com mais de 30 anos de mercado de comunicação e mídia. Hoje ele é diretor de comercial e marketing do Canal Rural e atua com as estratégias de venda e desenvolvimento de vários projetos. Além do Eduardo, a gente tem a Simone Rodrigues, que é CEO da agência Make ID, que atende várias marcas do agro, além de ter fundado o Clube do Agro, que é um clube de vantagens direcionado para o setor. Eu queria chamar eles para se apresentarem, chamar o Adão e a gente começar esse papo aí que vai ser maravilhoso. Oi, obrigado, Silvinha. Oi, Simone. Fala, Adão, tudo bem? Depois de um tempinho a gente está se reencontrando por aqui. Obrigado pelo convite. Acho que a gente tem um período aqui, uma jornada aqui de um bate-papo bem interessante, assim, desmistificar algumas coisas, trazer algumas visões de comunicação do agro, toda a sofisticação que o agro impõe aí no Brasil, um ecossistema relevante, importante para o PIB e também para a nossa comunicação de modo geral. Obrigado pelo convite. Obrigada. E bom dia aí para todo mundo, obrigada pela oportunidade. Esperamos que a gente seja útil hoje, né, Eduardo? É verdade, Simone. Isso eu tenho certeza. Adão, vou passar a palavra para você, se apresenta e já começa aí os trabalhos, faz a primeira pergunta. Bom dia, muito feliz em estar aqui nesse programa. Estou meio triste que só eu vim hábito, né? Vim com a minha camisa xadrez, mas ninguém mais fez isso. Eu também sou agro, eu sou da Grande Capivari, aqui perto de São Paulo. Na Grande Capivari fica Itu, Campinas, Montemor, Sorocaba. Eu acho o assunto muito gostoso. Fico feliz em estar vendo o Edu, conhecendo a Simone, muito bom. Deixa eu começar com vocês. Lá atrás, quando eu era mídia, faz tempo já, quando a gente ia fazer uma programação voltada ao rural, você tinha que pegar a tabela de preço, ir lá nas últimas páginas para achar os programas, essa característica regional que tinha. Como é que está hoje? Como está esse tratamento hoje da mídia? Como é a receptividade? O segmento é mais entendido, porque o agro é mais do que importante. Todo ano eu vejo que a soja bate meta, a safra cresce. Como é que está isso? Está mais fácil hoje comercializar isso ou é a mesma dificuldade do que eu tinha no passado? Começaria com a Simone, porque lady first. Opa! Ô, Adão, eu acho que a gente falou aqui no começo de desmistificar. Eu acho que um dos pontos importantes é a gente começar essa desmistificação. Eu já estou no segmento há mais de 30 anos, sempre em comunicação, comecei com Decalb, várias empresas, então há muito tempo eu olho essa tabela aí, né, que você fala, trabalhando com mídia. E eu acho que o agro ele foi rotulado com essa questão aí de dificuldade. Eu acho que o agro é um segmento que tem a segmentação como qualquer outro segmento. Assim como a gente vai trabalhar com o mercado financeiro e você olha qual é o público do mercado financeiro, quais os meios, como falar, como direcionar a comunicação, a mesma coisa acontece com o agro. Eu montei a agência em 95, venho atendendo aí inúmeras contas, hoje com Syngenta, John Deere, MSD, várias grandes empresas também a gente trabalhou, e eu não vejo assim. A gente começou com Ivomec, eu lembro, fazendo merchandising na novela do Rei do Gado. Então, a questão do merchandising sempre teve presente, a gente sempre considerou o produtor
realmente como um público, é uma segmentação como qualquer outra. Hoje eu tenho a conta da Scania, eu preciso falar com o pessoal de transportadora, é um tipo de comunicação, eu tenho que falar com os caminhoneiros, é outro tipo de comunicação, e para falar para o produtor a mesma coisa. O que a gente vem percebendo é um reconhecimento do agro. Principalmente, eu acho que é uma questão de autoestima. A autoestima que se tinha antes, o produtor ele tinha uma baixa autoestima. Foi um setor que você viveu muito altos e baixos. Nós tivemos aí a questão de tecnologias para produtividade, onde nós não conseguíamos ser competitivos com mercados internacionais. E o Brasil ele deu um grande arranque nos últimos 15 anos de produtividade e de tecnologias. E isso foi dando, sim, uma autoestima para o produtor, onde ele normalmente olhava o primo médico dele, o primo advogado, e ele se achava numa condição inferior. E acredito que ao longo desses anos, com o desenvolvimento de tecnologia, com a questão até de mercado financeiro, o produtor entendendo, sabendo, transformando-se numa indústria realmente, que é o que ele sempre virou, que já era comum em outros países, como nos Estados Unidos, ele vem conquistando uma autoconfiança nele. Ele sabe, até a gente brinca, né, é uma brincadeira isso, que na Faria Lima o pessoal normalmente não tem dinheiro e fala que tem dinheiro. O agro, ele tem muito dinheiro, mas ele sempre vai falar que ele não tem dinheiro. E é aquele... Hoje, por exemplo, atendendo as empresas, a gente vive momentos de estoques nos canais de venda. Hoje é uma situação desse ano, né? E o agro, por ser uma questão ela sazonal, ele tem altos e baixos, porque ele depende muito do meio ambiente, ele depende muito de condições climáticas, realmente para isso, para questões de produtividade. A gente vê aí os produtores que, alguns sim, passam por dificuldades, porque não praticou o hedge na soja, não fez operações, às vezes, de barter, é o que a gente fala, não travou os preços de milho e de soja. Então, ele sim tem uma questão hoje de dificuldades financeiras, mas muitos outros já fizeram hedge, já travaram as suas produtividades, os seus resultados, e eles estão falando que não tem dinheiro, esperando quais serão o que o varejo do agro vai estar fazendo para eles. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente desmistificar. Desde que eu comecei a trabalhar no agro, em 90, a gente já eu fazia propagandas na Globo, com Decalbe, e sempre falando com o produtor final. Porque tem regiões, inclusive, que o negócio dessa região, se você for para regiões como o sul do Brasil, algumas regiões do Paraná, a economia da cidade é quase que 100% agronegócio, tirando agora as novas fronteiras e também regiões do Mato Grosso e tudo mais. Perfeito, Eduardo, por favor, se quiser. Eu poderia parar por aqui para ficar olhando a Simone falar, né? Assim como a Simone, eu tenho uma experiência em comunicação, mas não é em agro. Eu estou em agro faz 2 anos e meio, e eu consigo trazer ou traçar esse paralelo que a Simone acabou de trazer. A gente, quando está de fora do agro, a gente olha o agro como o agro, e o agro não é uma única entidade. Ele tem o cara de soja, ele tem o cara de milho, ele tem o cara de citros, ele tem o cara de gado, ele tem o cara de aves, o cara de suínos. O cara é o produtor, a mulher produtora. E isso equivale em comunicação para qualquer segmento. Quando eu falo de esporte, não é genérico. Eu falo lá do futebol, eu falo do basquete, eu falo do vôlei, eu falo do surf, eu falo da corrida, eu falo do crossfit, e tem segmento para tudo. No agro também, a sofisticação existe, a fragmentação existe também. Então, quando eu vim para o agro, migrei para a indústria de comunicação do agro, que é o Canal Rural, quando eu tive o convite para vir para cá, eu trouxe um pouco dessa visão, e hoje eu consigo... eu estou numa curva ainda de aprendizado sobre o universo agro, mas a gente tem que desmistificar. O agro não é uma entidade isolada, ele é uma indústria, como a Simone disse, é um segmento do PIB.
assim como é a indústria automotiva, assim como é o esporte, assim como é o entretenimento. E existem as suas especificidades, a gente tem que aprofundar isso. Por isso, Adão, respondendo a tua pergunta, ainda em alguns casos, e principalmente dentro das grandes agências, o agro ainda está lá no fundo da tabela, mas nós, veículos de comunicação, agências especializadas em comunicação, profissionais de marketing das médias, pequenas e grandes empresas dessa indústria, já estamos todos na mesma geração da inteligência artificial. Já estamos discutindo esse tema dentro da comunicação. A evolução, pelo que eu converso com a Simone, com os nossos colegas, onde eu aprendo todos os dias, é uma universidade diária isso que eu faço, e conversando com os clientes e com as agências, onde eu busco a fonte de conhecimento, de cultura, além do básico da gente pesquisar e se informar, mas essa vivência da Simone me encanta todos os dias, porque era uma indústria que eu não conhecia, eu trago uma experiência de comunicação que dá para adaptar, mas eu tenho que entender da especificidade, onde é que eu aprendo a especificidade. Dialogando com a Simone, e ela sabe disso, a gente já conversou um pouco sobre isso em algumas reuniões, que eu aprendo muito esse dia a dia, Adão. Também fui mídia lá atrás, a gente foi colega um tempo atrás aí, o agro era lá no fundo, era regional, e eu falava lá com o cara do interior, a gente estereotipava o agro. E o agro não é mais estereotipado, né? Eu tenho uma analogia, a gente fica discutindo o carro autônomo do Elon Musk aqui, e o agro já tem máquinas autônomas há mais tempo que o Elon Musk marketeou o carro dele. É um pouco disso, Adão, é desmistificar o agro não é tão... O agro, ele é complexo, ele tem lá suas commodities, como tem o mercado financeiro, ele tem as suas distribuidoras, como tem a Ambev, o segmento de bebidas, ele tem as suas concessionárias, como tem as Mitsubishis, as Toyotas, ela tem ali das suas maquinários. Ela é uma indústria como outra qualquer, só que ela bebe em algumas fontes que servem como referência para a gente aqui, os publicitários, os comunicadores, ou os comunicólogos como eu aqui. Ok, obrigado. Eu queria emendar, então, vocês falaram, enfim, sobre toda essa questão de desmistificar, e aí a comunicação tem um papel importantíssimo nisso. Eu queria saber quais são os principais desafios da comunicação focada nesse setor aí, que tem, enfim, tantos pontos. Eu acho que são a questão de desafios, você também tem desafios em todos os segmentos. Uma coisa, Silvia, que é uma batalha que eu faço muito, é essa questão da desmistificação. Eu não gosto nem de rotular, nem de padronizar. O agro ele veio à tona agora, principalmente pela questão da mídia, e um trabalho constante também que o produtor vem buscando, quando eu falo da autoestima, do reconhecimento, principalmente com a população urbana, que, como qualquer outro setor também, a população urbana tem os questionamentos dela, seja mercado, assim como se a gente for falar mercado financeiro, uma população urbana ela vai ter os pontos a favor e os pontos contrários, assim como qualquer setor da economia, qualquer um vai ter isso. E cabe a gente sempre trabalhar, através da comunicação, esses esclarecimentos, né? Então, a única forma que você tem é esclarecer, porque muitas vezes o público urbano, às vezes, não tem o conhecimento real. A gente que trabalha no agro há muito tempo, é óbvio, assim, qualquer segmento tem bons profissionais e profissionais que deixam a desejar, qualquer um. No setor médico, no setor de direito, em indústrias de vários segmentos, né? E a gente tem aí, até como papel de comunicação, mostrar que o agro não é esse que desmata, o agro não é esse de trabalho escravo, o agro não é esse que, sabe, que faz queimadas. Não, em todos os setores, você tem sim profissionais que deixam a desejar, que não seguem critérios éticos, como qualquer setor da economia brasileira. Mas a grande maioria, assim como a gente for falar,
O setor médico, a missão deles é salvar vidas, e muitos profissionais se dedicam para que essas vidas sejam salvas, que se usem tecnologias cada vez melhores para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida. A mesma coisa são os bons profissionais do agro. E eu não digo isso só produtores, eu digo isso em relação à cadeia inteira. Eu tenho clientes que são grandes distribuidores, né, do varejo do agro, que hoje é um grande movimento, o varejo do agro, e a gente vê que a cadeia inteira de bons profissionais, eles querem sim entregar o melhor, a alimentação. E uma coisa que eu defendo muito, o produtor raiz, aquele produtor que nasceu, ele é assim, a pessoa, o ser humano que mais ama a terra, que mais ama os animais, que tem mais conexão com o meio ambiente, que quer isso da melhor forma. Esse é realmente o profissional, né, do agronegócio. E você tem, sim, outros profissionais, assim como tem médicos que a gente vê todo dia, fazendo uma analogia com o setor, advogados ou engenheiros que constroem o prédio sem responsabilidade, o prédio cai. Então, você tem setores. E o agro, assim, o verdadeiro produtor, ele é uma pessoa apaixonada pelo meio ambiente, ele é apaixonado pelo campo, ele sabe o nome de cada animal dele. O meu pai sempre foi pecuarista, eu lembro até hoje ele chegando na fazenda e chamando a Fortuninha, que era a vaca de estimação dele. E isso é uma coisa que é comum no meio. Então, o produtor, ele é um apaixonado pela terra, pelo meio ambiente, e ele vai querer sempre produzir da melhor forma. Então, esse é um grande desafio que a gente tem para mostrar, para informar, que muitas vezes o preconceito e as críticas, elas vêm da falta de informação, da falta de conhecimento e até de uma forma de padronizar o que seria o agronegócio. E ele não é isso, né, todo. Perfeito. Nessa esteira da Simone aqui, a principal dor aqui do agro, e eu vou me incluir, Claro. E sou agro hoje, e com orgulho, essa paixão, é um bichinho que te pica e você se apaixona. É todo dia o desafio, enfim, várias indústrias têm isso, mas o agro ele tem isso como essência, com perdão do trocadilho, está na raiz, está na semente do negócio agro, isso aqui. E aí, de novo, os maus profissionais e os bons profissionais existem em todos os lugares, isso é fato, e a Simone tem toda a razão nesse ponto de vista. Essa dor de comunicação do agrobusiness, de modo geral, e do produtor pequeno com a sociedade urbana, e onde se reverbera todo o potencial dos TikToks, dos Instagrams, das redes sociais que a gente tem hoje, e também nas grandes mídias, e aqui eu não vou isentar as grandes mídias também, da falta de informação, da falta de buscar o que é aquela essência. E aí não é o mau jornalismo ou o bom jornalismo, é a falta, e aí a culpa é nossa do agro de buscar melhores ferramentas de se comunicar com a sociedade. Complementando qual é o desafio de comunicação aqui, essa é a principal dor do agro, comunicar com a sociedade e dizer, sim, a gente faz bem feito, e quem não faz bem feito não é um caso de agro, é um caso de polícia, ponto. Quem tá agredindo a natureza, quem está matando o índio, quem está indo para garimpo, não é caso de agro, é caso de polícia, ponto. Resolva em outro lugar, não é no agro. É tão simples quanto isso, gente. Do mesmo jeito que um bom médico é valorizado, um mau médico é caçado, é assim por diante. Isso vale, desmistificando de novo. A gente tem que trazer, botar a bola no chão e desmistificar isso. O agro não é um criminoso eminente da sociedade urbana e da sociedade brasileira. Não. Alguns poucos são. Esses têm que ser punidos. Fim de papo. Ponto. A agenda é outra. A agenda é outra. E trazendo agora para a indústria de comunicação, e aí eu vou trazer o filtro do canal rural, e enfim, mas conversando com os pares nossos de mercado, com as agências, com os clientes, é a mesma dor, é o mesmo problema de comunicação de qualquer marca, de qualquer segmento.
essa pulverização, como é que eu chego no meu consumidor, como é que eu ganho relevância com o meu conteúdo, como é que eu transformo o meu comercial de 30 em algo impactante para o dia a dia. Essas informações, essa transformação da indústria de comunicação, ela também nos atinge. A gente, como plataforma de comunicação, canal rural, enfim, e todos nós, agências, veículos e clientes, a gente busca, com o limitante da verba, que continua limitado para todo mundo, como eu trago o melhor resultado, qual é o ROI disso, qual é a melhor experiência, eu vou mais para feira, eu vou mais para evento, eu venho mais para comunicação, eu vou mais para conteúdo proprietário. O gráfico, o termômetro, ele se equipara à sofisticação de qualquer outra indústria. Acho que é um pouco disso. Desculpa quebrar aí agora a reunião, por favor. O meu professor aqui da minha vida, meu pai, olha, que está aqui como produtor rural também, ele está aqui corrigindo que, além da Fortuninha, ele tinha também a Xalana, que o apelido era Laninha. Manda um beijo enorme para ele, que prazer que ele possa aparecer. Ele está aqui, ó, comprador de gado do Canal Rural também, tá? Assiste todos os leilões do Canal Rural e compra o gado também aqui com eles, viu? Continue consumindo, fazer meu merchandising, Adão. Consumo Lance Rural também, canal do criador. É isso aí, ele é um grande aí, a audiência do Canal Rural e comprador dos leilões. Ou Titi, CTV, todas as plataformas de distribuição. É isso aí. Diga, Adão. Eu fico imaginando quanto de leite essa Fortuninha deve dar, hein? Por isso que tem esse nome, hein? Era legal. O talismã dele. A gente teve agora, nessa semana que passou, acabou o Festival de Cannes e teve muito tema voltado para o ESG, né? A Simone já até falou um pouco disso agora aí na palavra anterior. Como é que o ESG tem encaixado no agro? Porque toda vez não, mas uma boa parte que a gente sempre escuta é o transgênico, é isso e aquilo. Como é que o ESG se encaixa no dia a dia de vocês? Como é que está isso? Tem algum assunto, case que podemos comentar que vocês já vivenciaram? O Adão, como é Ladies First, tá, Eduardo? Eu estou sempre falando na sua frente, tá? É uma honra escutar, Simone. Obrigado, viu? Eu acho que, assim, como a gente já falou da questão ESG hoje, ele é uma terminologia que ele está muito presente, é até quase uma obrigação das indústrias, principalmente de empresas listadas na Bolsa, de comprovar isso para investidores, isso derivado até de a imagem mesmo que o agro, às vezes, assumiu tanto dentro do Brasil quanto no exterior. Então, foi se criado até quando eu falo uma terminologia para se oficializar e para buscar esses indicadores, buscar esses resultados, como mostrar, como medir. Então, foi criado tudo isso. Mas, como a gente já falou anteriormente, a questão, eu acho que governança é uma questão de evolução que foi durante aos anos, né? Mas a questão do meio ambiente, ele sempre foi muito presente na realidade do bom produtor, do bom profissional produtor, né? E antes era uma atividade muito voltada, a gente tem que dividir aí o ESG dentro da fazenda, o ESG dentro de uma indústria do fabricante, o ESG dentro do varejo, né? Então, são vários setores do agro que têm classificações para a gente colocar. E falando do ponto de vista do produtor, a gente tem aí a questão do meio ambiente muito presente, sempre foi uma questão. A tecnologia, muitas vezes, ela veio para ajudar realmente essa questão do meio ambiente, de respeitar cada vez mais. Isso tudo adquirindo conhecimentos que foram desenvolvidos em universidades, em conhecimento, e o produtor sempre teve muita ânsia
de conhecer e aprender também. E a questão da governança, eu acho que ao longo desses anos, assim como o produtor vem desenvolvendo a capacidade dele administrativa, ele vem desenvolvendo também um conhecimento por tecnologias cada vez melhores e se conscientizando que ele é uma indústria, que ele tem um negócio, que uma fazenda é um negócio realmente, ele vem desenvolvendo aí essa questão de governança. E a gente vê uma tendência, um movimento muito interessante, que são os influencers hoje do agro, que normalmente são produtores, que fazem essa questão da governança, que fazem a administração dos seus negócios, passando cursos, ou seja, passando conhecimento. E até uma curiosidade, sempre isso dá em pesquisas, que os produtores, eles confiam muito mais em outros produtores do que necessariamente o que uma indústria está falando. Então, essa questão hoje de uma tendência desse movimento grande dos influenciadores, passando para outros produtores, o que é a governança, como trabalhar a questão administrativa, a gestão financeira, isso é uma coisa que tem crescido muito. Do ponto de vista da indústria, eu vejo que eles são muito eficientes, né, na questão em governança, e o papel hoje da indústria é ajudar o produtor a também tangibilizar como fazer o melhor controle do meio ambiente, como trabalhar essa imagem desse produtor até para exportações, exportando para a Europa, exportando para outros segmentos que querem o nosso carimbo do ESG, né? E para a gente não ser um greenwash mesmo, ser uma coisa realmente de verdade. Então, são pontos aí de vários segmentos, muitas empresas que estão listadas na Bolsa, principalmente canais de vendas, eles têm esse compromisso de mostrar esses números reais, e a gente vê aí a preocupação de cooperativas querendo ajudar os produtores em relação a isso. É um tema crescente e em evolução, é uma evolução constante. O ESG, eu acho que começou a ser discutido aqui no Brasil coisa de 3, 4 anos. Com certeza, Eduardo. Qual a sua opinião sobre? Complementando isso que a Simone trouxe aqui, esse tema ESG, ele é uma agenda irreversível para o crescimento de qualquer indústria, ponto. O agro também está inserido dentro dessa agenda, tá? E ela é constante mesmo. A gente aqui, eu vou trazer o nosso ponto de vista canal rural, e eu acho que ele vale muito para a sociedade como um todo, passa por informar, educar, inspirar para poder transformar. Aqui a gente, por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui de casa, tá? A gente há 3 anos no canal rural criou uma plataforma completa chamado um projeto chamado Planeta Campo, que ele traz o tema ESG todos os dias. Assim, qual emissora de televisão, vamos lá, qual canal de televisão de alto impacto tem todos os dias, não falta um dia, um programa de grade falando de ESG. A gente fala de tudo, mas a gente tem um dia, 1 hora por dia falando de ESG. E isso cascateia em todas as redes sociais que a gente tem do canal. Então nós adotamos essa prática de, através da informação, da educação, e mostrar esse cidadão que faz bem feito para inspirar o colega do lado, o pecuarista, o agricultor, o produtor rural de modo geral, ele gosta de se inspirar nesses influencers. O influencer dele é o cara bem sucedido, é o cara que faz melhor, que tem melhor produtividade, que consegue exportar, que consegue fazer um manejo com melhor do que ele gosta de exemplos práticos do dia a dia dele, não é o exemplo distante, é o vizinho, é um cara próximo da linguagem dele. Com essa mandala de comunicação, e eu vou aí de novo, estou trazendo para dentro do canal rural, porque a nossa iniciativa, como a gente suporta, como a gente ajuda num veículo de comunicação, numa plataforma de comunicação, esse tema. Para vocês terem noção, aí ontem, terça-feira, o governo soltou o Plano Safra.
todo mundo deve ter acompanhado isso de um jeito mais profundo ou de um jeito menos profundo, uma das agendas do Plano Safra é o ESG, uma dos diferenciais deste Plano Safra para os anos seguintes, ela está na questão de sustentabilidade. Aqueles produtores que tiverem como comprovar suas boas práticas, eles terão acesso ao dinheiro por um juros menor. Isso é rentabilidade com ecossistema sustentável. Essa agenda governamental, ela deve acelerar. Eu falo deve porque a gente sabe que pode demorar mais ou menos, mas é um acelerador que ali na frente pode trazer um impacto favorável para o ecossistema, favorável para o bolso do produtor e que insira o agro numa agenda mais propositiva de ESG. A Simone tocou no assunto que era a minha próxima pergunta, ela quase respondeu, ainda bem que ela não respondeu por todos, né? Eu ficaria sem pergunta. Mas era assim, esse mercado de influenciador, tiktokers, eles têm uma presença marcante no agro? Podia me falar um pouco sobre isso? E o Edu também, se tem lá os especialistas dele no canal, tudo. Como é que é isso? Eu acho que a comunicação ela vem evoluindo em todos os setores, inclusive no agro. E como a gente fala também, isso não só no agro, tá? Isso em qualquer setor, que a gente também não pode rotular o alcance de tecnologias, de meios de comunicação para todos os produtores. Eu estava brincando aqui, né? Apresentei meu pai. Meu pai tem 83 anos e ele compra gado pelo canal do boi, ele liga lá, ele passa o WhatsApp, ele faz negócio, ele tem o aplicativo do Pão de Açúcar, que também ele vai comprar os vinhos, compara. Então, é uma coisa que a acessibilidade não tem nem profissão, às vezes nem idade, e acho que os influenciadores, eles têm um papel importante para mostrar como são feitos. A gente vê, eu atendo, por exemplo, a John Deere, né? É interessante a gente ver produtores, eles nunca foram pagos, eles nunca foram contratados para isso, mas eles mostram o dia a dia deles com máquinas, eles são verdadeiros apaixonados pela marca John Deere, é uma love brand, e ele fica mostrando, você vê uma Cibra já no TikTok. A gente fez a dancinha do TikTok com a diretoria da John Deere há 2 anos e meio atrás. Isso reverberou assim entre os concessionários. Então, eu acho que não tem uma limitação. Cada meio de comunicação, cada rede social, ela gera afinidade com determinados públicos. E isso não quer dizer nem profissão, nem faixa etária. Você pode ter uma pessoa de 80 anos que adora o TikTok, como você pode ter um jovem, a questão da sucessão, e acho que isso faz parte da comunicação. A gente não tem como ignorar Facebook, Instagram, TikTok e qualquer outra nova rede social que surja. Os influenciadores, eles têm um papel importantíssimo hoje. A gente tem buscado cada vez mais a aproximação, porque eles são uma plataforma de comunicação, eles são um meio de comunicação. Eu falo plataforma porque o mesmo influenciador, ele está no Instagram, ele está no YouTube, ele está em canais de outros canais de comunicação. Então, realmente, a gente faz, sim, muito uso, principalmente por esse lado, como eu disse para você, o produtor, ele tem, por cultura dele, confiar em outro produtor, que tem as mesmas dores, que tem os mesmos problemas que ele, diferente, às vezes, de uma indústria, que eles possam ter um viés, ele quer me influenciar para determinada venda de produto. E o influenciador, embora alguns sejam contratados, alguns tenham compromissos aí com marcas, né, para mostrar, nós temos aí os produtores que vão atrás de outros produtores que hoje fazem o papel de influenciadores.
Eu vou, Adão, se me permitir, eu vou só contextualizar a Barba Branca aqui. Eu tenho uma visão sobre os influenciadores, que em comunicação sempre existiu influenciador. Se a gente trouxer a régua do timeline da história da comunicação, as nossas radionovelas tinham as suas influenciadoras. O Zé Bétio foi um influenciador. O Osmar Santos foi um influenciador. O Chacrinha foi um influenciador. O Silvio Santos foi um influenciador ou é um influenciador. Então, assim, o que mudou é a forma de distribuição desses conteúdos. Essas pessoas, esses profissionais, esses comunicadores, eles se conectam com um público. Ponto. Trazendo agora para o nosso negócio. Assim, então, sim, no Canal Rural nós temos os nossos influenciadores que são originalmente da tela grande, da TV, que hoje trabalham nas redes sociais do Canal Rural, trabalhando as suas multiplicidades e multidisciplinaridades de comunicação. Com linguagens específicas, com mais técnicos, menos técnicos, mais brincalhões, podcasts, TikToks. A gente tem Canal Rural no TikTok, a gente tem Canal Rural no Quai. Toda a aposta está ali? Não está ali. Ali tem um público específico. Eu tenho um chapéu de comercial, mas tenho um chapéu de marketing, eu tenho que pegar o entrante da categoria. O entrante da categoria eu vou pegar nas redes sociais novas. Botou um chapéu, Adão, gostei. E assim, por isso que eu trago de novo, assim, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Eu trabalho muito com esse ponto de vista talvez mais sênior, enfim, menos empolgado. Os influenciadores. Não, o Chacrinha era um influenciador. O caso do Chacrinha lá de vender quem é o bacalhau foi uma questão comercial. Ele precisava vender o bacalhau de quem patrocinava o programa dele lá atrás. Era uma rede de supermercado do Rio de Janeiro que estava com estoque de bacalhau. Ele criou essa ferramenta e virou um influenciador. E daí para frente. Os influenciadores de agro existem? Existem. Os nossos aqui do Canal Rural são influenciadores? São. Alguns deles ainda estão só na tela grande, mas a grande maioria dos nossos apresentadores, eles são influenciadores do seu segmento. O nosso cara de pecuária aqui, que é o Mauro, ele é talvez uma das maiores personalidades com relevância dentro do ecossistema de pecuária. Ele começou no Canal Rural, ele tem as redes sociais, Canal Rural, onde ele passa informação também. E assim por diante, Adão. Acho que assim, a questão dos influenciadores, sim, a gente no Canal Rural, a gente na comunicação do agro, utiliza e vai se apropriar e se apropriou já disso, tá? Como a Simone disse, com um pouco mais de linguagem própria para que influencie o vizinho do lado, não é um influenciador pop de novo, da Faria Lima, do Leblon, porque esse cara não conversa com o nosso cara do produtor. Mas o nosso produtor rural, ele também é um CPF, mas ele também, ele é um CNPJ, mas ele também é um CPF. Em algum momento ele pode seguir o influenciador de futebol. Ele pode seguir o influenciador de moda. Aliás, ele deve. Ele é um ser humano. O de beleza, exatamente, ele é um CPF, é isso. Ele torce lá pelo Palmeiras dele, pelo Flamengo dele, pelo Inter dele, enfim. Ele segue esses influenciadores também, ele não segue só agro. Ele segue os influenciadores do Canal Rural, por exemplo, para as boas práticas do negócio dele. O Canal Rural se comunica com ele no momento de trazer informação para ter maior produtividade, para trazer mais receita, para cuidar um pouco mais da exportação, para cuidar um pouco mais do manejo, qual é a vacina que tem que ser aplicada nesse momento, é para transformar o negócio dele. Este cara ou essa mulher que é um produtor ou uma produtora, em outro momento ela gosta de música, ela gosta de... Assim como nós. Eu sou um publicitário, eu sou um comunicólogo que gosto do meu esporte, que gosto da minha bebida, que gosto da minha viagem. Isso vale para qualquer um de nós. Nós somos eles, produtores, são seres humanos. A Simone acabou de trazer um exemplo. O pai dela compra gado através de canais de comunicação nos leilões, mas usa o app do Pão de Açúcar. E outros apps também. Sim. Perfeito.
Edu, Simone, eu vou encaminhando para o final, mas a verdade é que enquanto vocês foram falando, eu pensei muitas coisas, desde falar que uma telenovela não deixa de ser um influenciador, porque ano passado eu fiquei completamente obcecada pelo remake de Pantanal que a Globo fez. Eu nunca tinha visto a novela, mas foi muito legal. E eu, de verdade, eu super acompanhei, assim. E aí eu vi o quanto a novela foi tratando, enfim, de falar sobre o Pantanal e a importância dele no Brasil e de trazer a questão da sustentabilidade, o cuidado com a terra e tudo isso dentro de uma narrativa de novela em TV aberta. Então, quão legal foi esse movimento. Ao mesmo tempo, no momento que você mostrou seu pai, eu lembrei muito da minha avó materna mora no sul de Minas e tem a pecuária e todo esse cenário de fazenda, assim, muito dentro da história de vida dela. Eu não tenho tanta conexão, mas para mim é muito claro isso estar na minha voz, isso ressoar em mim. Já a família do meu pai é do Nordeste, é do Piauí, muito envolvida com produção de soja. Então, o que eu fiquei pensando muito, na verdade, é o quanto, no pouco que, a partir do momento que você para escutar sobre o agro, você entende que todo mundo tem conexão com ele. Todo né? mundo. Todo mundo, de alguma forma, tem. Às vezes a gente não para pensar tanto. Vocês falaram, né, sobre desmistificar, sobre... Às vezes a gente trata como se fosse uma coisa muito longe, né? Não. Uma indústria muito... E não é. É isso que tem que tirar. Parece que é uma coisa assim, é um mundo à parte. E não é. Exato. Não é, de forma alguma, assim. Então, eu queria encaminhar para o final com esse ponto. Ouvir a opinião de vocês sobre como trazer essa conexão das pessoas, seja o público jovem, pessoas como eu tenho 21 anos, estou na faculdade ainda, mas foi muito legal, assim, desde o início que vocês começaram a falar, falas muito profundas e com muito embasamento aí de anos desse mercado, percebe-se de forma muito clara. Imagino que isso seja um desafio, mas ao mesmo tempo imagino que isso passa a reverberar nas pessoas de formas muito interessantes. Então, queria saber a opinião de vocês para a gente caminhar para o final do episódio. Não, acho que é isso que a gente vem falando. É uma batalha que parece que o agro surgiu há 3 anos, que a mídia começa a falar, e não. Eu vejo muitas agências querendo entrar, não sei, é a mesma coisa. Eu sempre quis ter eu tenho uma agência há mais de 25 anos e eu sempre quis ter um produto de beleza na minha agência. Nunca quis aquela coisa de falar, eu quero ter, e é normal isso, não é nenhum mundo à parte, não é nenhuma moda, não é nada. É um setor que a cada vez mais vem se profissionalizando, vem buscando a tecnologia, vem crescendo, como diversos outros do Brasil. É que o Brasil, por ser um país do tamanho que ele é, por ter a luz solar que ele recebe, estar numa faixa tropical, essas grandes extensões de terras, algumas regiões altamente produtivas, outras que não eram produtivas e se tornaram produtivas. Nós temos regiões do Paraná que eram verdadeiros pântanos e que, graças ao trabalho, à cultura de outros produtores, transformaram isso. O Brasil foi se tornando agro. Se você analisar a questão, o nosso talento maior, se você vê até quando você diz que todo mundo tem um pouquinho de agro, né? A gente vê como começou o sul do Brasil com as culturas que vieram para cá, da Alemanha, da Itália, e com isso eles começaram a desenvolver ferramentas que eles já conheciam na Europa e começaram a produzir aqui. Isso fez a região ali de Caxias do Sul, aquela região, ser os maiores fabricantes de ferramentas do Brasil ligadas ao agro. Aí você vê também outras, o que é o pessoal que começou a chegar, né, do sul, começou a subir para o Mato Grosso, depois foi subindo agora para o norte, para o nordeste. O Brasil tem essa vocação, né? Então, nós temos condições climáticas, condições até culturais para o desenvolvimento disso. Então, isso vem dando essa relevância para o agronegócio no Brasil. E é uma coisa que eu acho que é uma cadeia. Não adianta nada o agro, a gente tem que começar a olhar também, que é uma outra tendência que eu adoro muito do agro. O agro, ele está gerando mais valor, cada dia mais, se transformando em produtos. A gente vê marcas de cafés hoje muito fortes, a gente vê a nossa produção de vinhos crescendo, não só no sul do Brasil,
mas também no sul de Minas Gerais. Nós temos aqui região de São Paulo produzindo vinhos também, que é uma outra forma de você ter um produto final com maior valor agregado, para que a gente comece também a criar essa outra indústria fora da porteira. Então, aí a questão de frigoríficos nossos, carnes, o quanto nós, não só a questão da carne in natura, mas através de marcas, através de posicionamentos diferentes desse produto. Tudo isso é o agronegócio e essa vocação que o Brasil tem. Que demais, Simone, que demais. A Simone, se eu pudesse, pararia aqui, falaria assim, ó, grava isso e bota a minha voz só, porque a Simone é uma apaixonada, assim, ela é encantadora nesse ponto, assim, é ótimo ouvir a Simone falar sobre, com tanta propriedade, mas com essa vontade, com esse tesão pelo agro, que é de fato... Eu amo mesmo. É isso mesmo, Simone, é isso. Eu tô há 3 anos só e eu estou com uma parte disso. Eu tô encantado. Hoje eu sou entusiasta do agro, porque a gente consegue entender que, sim, e respondendo a tua pergunta prática, assim, nós temos sim uma conexão de algum jeito com o agro. Eu gosto da minha cerveja, eu gosto do meu vinho, eu gosto da minha carne, eu gosto do meu churrasco, eu viajo no final de semana para ficar calmo e ver a galinha e a vaquinha para levar a minha filha para. Isto é o encantamento do nosso inconsciente, ou até do consciente, daquilo que esse agro estereotipado da monotonia nos traz. Aqui para mim é o ponto de equilíbrio, quando a gente dá o estereótipo dos Chico Bento, o agro não é isso. O agro é uma indústria de tecnologia, de produtividade, de exportação, de empregos, de responsabilidade. Sim, o Chico Bento, o modelo do caipira, ele ainda está no nosso inconsciente coletivo, mas ele não representa o agro mais, ele não pode representar. Esse é um ponto de conexão que a gente tem que tentar não romper, mas diminuir e trazer a indústria do agro como pujante, representativa, mas de muita inovação. Esse exemplo do Paraná é o clássico, a inovação, tecnologia e trabalho. Ponto. E complementando também, eu acho assim, falando, desculpa, Eduardo, nessa linha de estereótipo, o agro não é só aquele cara também que tem não sei quantos 1000 hectares de soja e está com o helicóptero vindo para cá, para lá, e os silos. Não, o agro é tudo. O agro é desde o cara que produz a horta e vende. O agro ele não tem que ter estereótipo. E, assim, muitas coisas que o produtor ele tem orgulho é da raiz dele. Então, todo pai foi Chico Bento, o avô foi Chico Bento, e a raiz nossa é o Tião Parreiro e o... Como é que é? Tião Carreiro, né? E o Pardinho. São as raízes nossas. E não tem que ter estereótipo. Não é nem o Chico Bento, nem o Tony Ramos da novela Terra e Paixão, entendeu? Tudo, qualquer setor, você tem desde um cara que produz, tem uma indústria pequenininha na cidade dele, ele tem um varejinho pequeno na cidade dele, até grandes grupos, isso faz parte. Esse é o meio. Não se pode fechar uma foto e falar, isso é o agro. Não existe isso. Em nenhuma profissão, em nenhum setor, em nenhum segmento. É exatamente isso, Simone. É isso, e essa não estereotipação, do não criar o estereótipo, ele é importante para tudo, porque o agro ele é inclusivo também, gente. Ele já foi machista um dia, hoje tem centenas de mulheres assumindo liderança, entrando, tem evolução, como nós temos na sociedade, mulheres têm que ocupar mais seus espaços, no agro também, mas já existe a questão musical. O sertanejo representa o agro, ele representa uma parte, gosta de outros ritmos também, e assim sucessivamente. O estereótipo não é bom nem para nós como sociedade, muito menos para o agro. É isso aí. Perfeito, eu amei a resposta de vocês.
Queria falar que eu fiquei encantada pelo tema. Adão, por favor, fecha como você quiser, antes da gente encerrar. Eu, particularmente, fico feliz com essa frase do Edu, que as mulheres assumindo o agro em maior parcela, porque eu espero que mulher é um ser mais centrado, mais inteligente do que nós homens, e o desmatamento acabe um pouco, porque eu acho que isso é obra do homem. Homem mesmo, né? Adão, é só se olhar para trás e ver como é que nós homens entregamos o mundo, né, cara? É melhor que elas tomem conta mesmo, cara. Eu posso até falar porque eu chamo Adão, né? Mas agora, fechar uma pergunta de $1 milhão para os Faria Limers e os Leblons. Lá atrás, a Rede Globo tinha um trabalho chamado Mapa da Mina, que eu não sei se existe ainda, né? Sim, eu trabalhei com ele. E a Rede Globo colocava assim, quando você plantava, quando você entendia o que você ia colher e quando você colhia, né? E a gente, como mídia ali, programava geralmente na época da colheita, né? Porque era o momento que o cara ia entender o dinheiro que ele ia conseguir com aquela produção, né? Isso é uma estratégia? Isso funciona ainda? Eu fecharia com essa pergunta, por favor. Estou muito feliz com esse programa também. Não, eu tive a honra de trabalhar desde o projeto da concepção do Mapa da Mina. Eu trabalhei muito com eles, com a Dirce Arcoverde, né, com o chefe dela, quando eles começaram com o projeto do Mapa da Mina. Como eu falei para você, tudo é um processo de evolução. O Mapa da Mina ele foi muito útil, e é muito útil ainda, principalmente para a gente entender a jornada do produtor. Só que o que acontece no sentido da evolução? Essa jornada do produtor, onde você tem desde o momento do planejamento da safra, dos acordos comerciais, nos momentos de manejo, nos momentos de colheita, hoje ele muda muito de região para região. O Mapa da Mina ele tinha a questão da divisão cultural e ele tinha a divisão por estado. Mas hoje a tecnologia nos permite chegar, por exemplo, no estado do Paraná, tem diversas segmentações. E hoje nós temos tecnologias com as Climatex, por exemplo, que você consegue saber a questão meteorológica da sua fazenda. Você não coloca lá a cidade de Cuiabá, você coloca a previsão da sua cidade, da sua fazenda. E dentro da sua fazenda, você tem condições de solo diferenciadas, você tem condições de clima diferenciados. Então, o Mapa da Mina, ele tem muita utilidade, porque ele é uma referência, você tem que ter uma referência, você tem que ter um ponto de partida, mas hoje os meios de comunicação permitem que você segmente cada vez mais, que você esteja assim, muito localmente. E aí vão as estratégias que você vai trabalhando com os distribuidores locais, com as cooperativas locais, para poder fazer a tua estratégia de comunicação. Legal. É exatamente o que a Simone falou. Ainda é uma base, é um piso, é uma porta de entrada para algumas informações, trazendo para a tua análise, tá, Dão, dos Farias Liners e dos Leblons. Ainda é uma referência e tem essa multiplicidade. Aqui tem um ponto que é o seguinte: você pode usar como base, mas você tem outras pesquisas disponíveis. Eu vou citar uma aqui que é da BMRA, que é a Associação Brasileira de Marketing Rural, que vai a campo conversar com esses produtores, que complementa esse tipo de informação. Em que momento, o que o cara consome, o que ele deixou de consumir, o que ele produz e o que ele usa como informação, onde é que ele busca. Continua tendo relevância alguns meios de comunicação que para Faria Lima não existem mais ou que estão em decadência. Para algumas culturas do agronegócio, aquele meio de comunicação ainda funciona lá na ponta. Você quer se comunicar com o cara de laranja, você quer se comunicar com o cara de leite, e assim por diante. Então, a segmentação, a fragmentação do segmento pressupõe e impõe, né? Pressupõe e impõe ao profissional que vai trabalhar com essa comunicação extrair o melhor caldo de várias informações. O Mapa da Mina ainda continua existindo, mas você tem outras ferramentas de pesquisa, de informação, de extração de insumos que podem municiar a tua estratégia de comunicação, tá?
E, aliás, nós no Canal Rural estamos à disposição para isso. Fiz meu merchan. E é um grande parceiro também. Eu até chamaria de mapa da roça, mas tudo bem. Tá? Pessoal, Edu, Simone, obrigada pela participação. Que honra foi escutar vocês falarem. De verdade, assim, fiquei encantada pelo tema, surgiu pontos. A verdade é que é um tema complexo, um tema com muitas questões que poderiam ser trazidas aqui, mas nessa quase 1 hora de conversa, eu acho que já deu para a gente, enfim, falar sobre vários pontos legais. Obrigada mais uma vez pela participação. Adão, obrigada aí pela parceria. Aqui a gente chega ao final de mais um episódio da PPcast, esse de número 131. Essa edição foi produzida pela Cris, pela Isabela Santana e pela Mari Cruz. Conta com a participação da equipe da Compasso Colab. E, enfim, a gente convida todos vocês que estão escutando para acompanhar tudo o que acontece na app pelo site app.org.br e nas redes sociais. Mais uma vez, queria agradecer, Edu, Simone, muito obrigada. Se quiserem deixar uma palavra final, fazer o merchan, Edu, o que você quiser falar. Enfim, obrigada. Até a próxima edição. Bom, veio para mim, Simone, desculpa, tá? Claro. Por favor, Edu. Cara, a gente é que agradece a oportunidade, eu que agradeço, vou falar em meu nome primeiro, a oportunidade de poder falar um pouco mais do agro para um público que não é tão agro, que não consome agro, mas que é de comunicação. Busque informação, venha conversar com a gente que estamos no dia a dia do agro, para que a gente possa achar as conexões, gerar melhores negócios para o seu cliente. Sim, o cara do agro quer consumir o teu produto, tanto as agências e os veículos de comunicação do agro podem te conectar com esse cara, enfim, um pouco disso. Obrigado. Não, e eu agradeço também a oportunidade de poder estar falando aí do agro, dividir um pouco até da nossa experiência, né, Eduardo, do que a gente vive aí todo dia, e estamos sempre à disposição para trocar ideias também, assim como eu gosto de ouvir de outros setores, de outros segmentos. Espero poder ter ajudado, ter sido útil aí para vocês. Obrigada mais uma vez aos dois e até a próxima edição do AppCast. Obrigada.